Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, estamos começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas, troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Daniela Minello. A Daniela possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em Psicopedagogia pelas Universidades Franciscana, mestrado em Educação pela UFSM, doutorado em Educação também pela UFSM. Tem experiência nas áreas de Educação Física, Dança, Teatro e Musicais. Integrante do grupo de pesquisa GPAEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura. Atua como professora substituta no Departamento de Metodologia do Ensino da Educação Física do Centro de Educação da UFSM. É professora no curso de Licenciatura em Pedagogia da Antônio Menegatti, Faculdade. Atualmente faz parte do grupo de pesquisa Companhia de Dança Coisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a coordenação da professora Luciana Paludo e do Grupo de Pesquisa e Extensão Corpografias da UFSM, sobre a orientação da professora Neila Baldi. Atua também como integrante do Grupo de Apresentadoras de TV no programa Jogo de Cintura da TV Diário de Santa Maria e Rádio CDN. Daniela, seja muito, muito bem-vinda. Nossa, é uma honra, Cida, estar aqui neste momento que é tão bonito, né, de compartilhar saberes e experiências. Para mim é uma honra esse convite. Ai, nós que nos sentimos honrados com a tua presença. Daniela, nós temos uma pergunta inicial que dá título ao nosso programa. Adoro perguntas. Daniela, o que te move? Deus. Deus me move. Na verdade, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé porque eu acredito numa força maior que exista, que rege nossas vidas, que é o que nos dá essa garra de querer acordar todos os dias, buscar o melhor da gente, buscar nos aperfeiçoarmos todos os dias, reconhecermos os nossos erros e tentarmos dar o nosso melhor. Então, o que me move é Deus, que é essa fé que existe dentro de mim e que é a minha motivação de vida, que, queira ou não, é a minha alegria. Então, eu sou grata a Deus pela minha alegria, pela minha saúde, que eu considero sendo Deus. Ai, que lindo! Daniela, eu li um resumo do teu Lattes. Uhum. Mas quem é a Daniela que não está no Lattes? Ah, Daniela. Bom, que legal essa pergunta, Cida. Eu nunca parei para responder. Eu amo ser questionada. Essas são as gente, perguntas vocês não fazem difíceis. ideia. Porque são mais difíceis porque às vezes a gente não para para pensar. Não, a gente nunca para para pensar. Mesmo. Quem é a Daniela? A Daniela é uma pessoa muito simples, muito engraçada. Por isso que eu tenho uma personagem que, na verdade, eu tenho 2 perfis, né? Eu tenho uma bênção muito grande de ter tido a oportunidade aqui na nossa instituição de ter estudado 2 graduações. E uma delas foi um projeto pessoal, que foi fazer artes cênicas na habilitação em interpretação teatral, porque eu queria acabar com a minha timidez, né?
Eu sou uma pessoa que, por mais que não pareça, sou muito tímida. E eu consegui, a partir das artes, do teatro, descobrir esse meu lado engraçado que eu tentava esconder, que todo mundo dizia, ai, quem ri demais não é uma pessoa séria. E eu dizia, da onde essa teoria fajuta? Onde é que está escrito isso? E mesmo que estivesse escrito, eu sou muito autêntica. Então, a Daniela Minello é uma pessoa muito simples, de bem com a vida, pé no chão, gosto de rio, gosto de cachorro, gosto de brincar muito com criança. Com a graça de Deus, eu tenho 2 meninos que ainda são crianças, um com 9, o outro com 11 anos. E para mim, é uma felicidade muito grande eu poder dizer quem é a Daniela. Eu falando, né, em terceira pessoa. Daniela é uma pessoa descomplicada com a vida, eu não vejo problema nem onde tem problema. Eu olho e digo assim, se veio esse problema é porque eu consigo dar conta e eu vou mesmo nesse pseudo momento de sofrimento ver o lado bom disso tudo. Então, eu sou uma pessoa descomplicada, eu não brigo com ninguém, nunca revidei uma ofensa, nunca bati em ninguém, já dei beliscão, assim, sabe? Chacoalhão em filho, né? Porque a gente também não é de ferro, né, gente? Pelo amor de Deus, às vezes eles nos tiram da zona de conforto. Mas, enfim, pedi perdão para eles, pedi perdão para Deus, mas nunca bati. Não que eu não tivesse vontade. Eu tenho um saco de boxe lá em casa e lá eu desconto. E eu tenho um lema, que é transformar toda e qualquer raiva ou qualquer sentimento ruim em músculo. Ai, eu adorei. Então, não quero me ver pelada, porque eu sou musculosa. Eu adorei isso, eu vi do teu Face. É o meu lema de vida, é transformar todo e qualquer sentimento, não só os ruins, felicidade, que eu tenho uma felicidade meio exacerbada. Todo mundo diz, é uma felicidade falsa. Eu digo, não, é o meu jeito de ser e eu não vou me esconder. E que bom que eu consigo migrar entre os meus personagens, mas principalmente entre a Bagulha Fitness, né? Que é uma homenagem para Julia Roberts, que ela começou sendo a Bagulha Roberts, que é justamente eu rir das pessoas que se acham muito finas e que não aproveitam a simplicidade da vida. Então, na verdade, eu sou muito sarcástica perante as amizades que eu tenho, porque, no fundo, todos somos iguais, né? E quando a gente consegue descobrir essa simplicidade da vida e rir de nós mesmos e rirmos dos nossos problemas como uma forma de potência para resolvê-los, essa é a Daniela. Sou uma pessoa simples e descomplicada. Ai, que legal. Daniela, eu cada vez que eu vou falar Daniela, me vem Dani. Eu adoro escutar esse nome, porque todo mundo me chama de Dani. Quando eu falo Daniela, eu digo, gente, meu nome. Não, e eu vou falar Daniela e me vem Dani. Muito obrigada. Então eu vou continuar Pode Daniela. me chamar de Daniela, adoro. Nos conte um pouquinho da tua trajetória como professora, como como bailarina, como dançarina, só tem uma hora como pra artista. Assim, ó, eu sou a terceira filha de 3 mulheres, né? Eu sou a mais nova. E os meus pais nunca tiveram condições, assim, e minhas irmãs também nunca tiveram interesse. E eu sempre olhava programas de televisão e via aquelas meninas patinando e via gente dançando, e eu tinha vontade, mas eu era tímida e eu jamais pediria, minhas irmãs nunca tinham feito, e a minha família sempre foi muito simples no quesito financeiro, né? Grandiosa no sentido afetuoso. Tive uma educação de valores e sou muito grata a isso hoje. Mas eu tinha vontades, e daí eu dançava, eu era autodidata, eu ficava deslizando pela casa, e eu peguei uma vez os aventais da minha mãe, eu era criança, e sabe os aventais antigos, que eles são em forma de quadrado, e tem 2 fios, né? E na minha cabeça, olha que interessante, eu coloquei no chão 2 aventais, e fiz uma trouxinha, e fiz uma sapatilha. Eu fiz um pacotinho, fiz uma sapatilha em que os fios do avental, eles contornavam as minhas pernas, e eu deslizava pela casa, cantarolando e dançando. E aí eu testava tudo que era dança, eu escutava muita música. Daí eu aprendi a sambar sozinha, aprendi a dançar sozinha, as coisas que eu gostava ali, né? E claro que minha mãe ficava chateada comigo, que eu usava os aventais dela. Mas daí uma vez eu vi uma colega minha na escola básica, né? Eu estava no 7º ano, e eu lembro que eu enxergava ela e ela era bailarina, e ela se exibia para todo mundo, porque ela era bailarina, e eu olhava e dizia, que sonho ser uma bailarina como ela.
E aí, como o destino, né, vai nos levando a esses contatos, quando eu entrei no ensino médio, eu entrei muito nova, eu entrei com 13 anos. E aí eu conheci uma colega minha que ela disse assim, Dani, a gente precisa fazer alguma atividade. Vamos decidir entre a aeróbica ou o balé. E fomos visitar um centro de aeróbica e as moças eram muito pulantes e usavam tanguinhas. E eu não queria aquilo. Eu dizia, mas eu não tenho coragem de botar aquilo ali, eu não tenho colchão. E eu era seca. Eu era bem magrinha e eu morria de vergonha do corpo. Eu sempre tive muita vergonha do corpo por ser muito magra. Muito magra. Genética do meu pai. Enfim, decidimos pelo balé. E éramos só nós duas como alunas. E eu acabei fazendo aula com a Beatriz Isaia, que é a Bia Isaia, que hoje assume o balé, a Escola de Balé Ivone Freire. E de lá para cá eu nunca mais parei de dançar. Só que eu gostava de dança, eu gostava de ficar pendurada de ponta cabeça nas barreiras dos meus pais. Eu virava cambalhota, então eu fazia tudo que era relacionado a corpo. Tudo. Eu martelava dedo, eu fazia aquelas pernas de lata, eu andava com pernas de pau. E assim eu fui me interessando. Daí eu fiz ginástica olímpica, eu fui atleta de natação e eu me apaixonava pelo corpo. E aí eu lembro que eu gostava, sempre me dei muito bem em matemática. E a professora do ensino médio, e eu só estudava para ir bem na prova final. Eu não gostava de estudar, eu só estudava para passar. Resumindo, o ensino não chegava até o meu coração e não me afetava. Não despertava teu interesse. E uma das coisas assim, que é bem interessante de falar, o ensino ainda ele é tão fechado, ele é tão fechado que ele não é associado às coisas da vida. Então eu estudava para passar, a minha fase escolar foi estudar para passar, com exceção da educação física. Que não me deixava jogar porque eu era muito baixinha, mas eu tinha vontade de jogar. E daí a professora dizia assim, não, tu vai pular na caixa de areia. E aí o que eu fazia? Eu subia na trave do basquete, na goleira, eu ia escalando. E daí então eu desenvolvi um outro jeito, outras habilidades de mostrar que eu era capaz. E uma delas foi saltando na caixa de areia. E ali eu me interessei pela educação física, porque eu não queria que fizessem isso com outras crianças. Eu queria ter o direito de poder fazer todas as atividades. E assim eu fui fazendo coisas, cursos. E eu lembro que a professora de matemática, ela disse assim, quando ela duvidou, ela disse, tu não vai tirar 98 pontos, isso no Silon Rosa. E eu disse, eu vou tirar 98 pontos. Quer ver? Quero que tu precisava. Quero que eu precisava para passar de ano. Imagina, a média era 7 no Silon. Era uma escola muito... que exigia demais na época, escola estadual, excelente escola estadual. E ela olhou para mim e disse assim, te vejo no exame. Eu disse, não vai me ver mesmo. Estudei e tirei os 98 pontos. E ela disse assim, eu espero que tu faça engenharia, Daniela, porque tu é uma menina muito... que tu te dá muito bem com os cálculos, tu é uma menina que a gente precisa dentro desses grandes cursos. E eu disse, o meu grande curso e a minha grande escolha é fazer educação física. E eu lembro que ela queria meu telefone para falar com meus pais, mas na época a gente nem tinha telefone. Enfim, eu fiz educação física e ali eu continuei, daí eu me interessei, eu vi que dentro do currículo da educação física não tinha muitas coisas que se aproximassem da dança, da expressão corporal. E aí eu sou um pouquinho... de tomada de decisões, e eu fui pesquisar como é que eu poderia entrar no curso de artes cênicas e tinha uma possibilidade de ser aluna especial. E aí eu, paralelo à educação física, eu fiz disciplinas de artes cênicas, que eram expressão corporal, expressão vocal, e daí eu me encantei. Eu disse, é o mais próximo que eu tenho da dança, porque na época não tinha faculdade de dança, não tinha ainda nem a de Cruz Alta, e nem aqui em Santa Maria, nem na URGS. Então, para mim, o mais próximo da dança e daquilo que eu amava, que era corpo, habilidades corporais, acrobacia, foi eu fazer arte cênica, só que daí eu me encantei. Só que daí eu me formei e eu disse, eu preciso trabalhar. E daí eu trabalhava em São Pedro do Sul, eu tive escola de dança aqui em Santa Maria, que levava o meu nome, fiz muitos festivais de dança, trabalhei por 4 anos em São Pedro do Sul, fazia coreografias de tudo que é estilo, e eu sempre me aproximei muito da performance, das artes, com cenários, e eu era encantada. Enfim, eu fiz muita coisa que agregou. E aí, paralelo a isso, eu resolvi fazer uma especialização, que era compreender como que as crianças aprendem e por que elas não aprendem também. E daí que eu caí dentro da instituição, que é a UFN, que na época era a Unifra, e aí eu fiz uma especialização chamada psicopedagogia, que eu trabalhei a abordagem dos jogos teatrais como uma forma de aprendizado para as crianças que têm dificuldade no aprendizado. E me encantei.
E fui me encantando com a docência, me encantando. Aí eu queria fazer um projeto aqui na universidade. Mas, paralelo a isso, eu sempre gostei muito de televisão. Daí eu reingressei na faculdade e me ligaram, porque eu fiz um curso, eu fazia todos os workshops que vinham para Santa Maria, e um deles foi do Circo Girassol de Porto Alegre, que o diretor era o Dilmar Messias. E eu sempre tive muita força, sempre fui muito musculosinha. E eu lembro que eu fiz umas oficinas que eram de acrobacias aéreas e eles se encantaram com a minha força. Ligaram para casa dos meus pais pedindo autorização para fazer parte do Circo Girassol, que seria a temporada de verão no litoral gaúcho. O que eles falaram para mim? Não vai. E eu já tinha... E olha só, como eu sou uma pessoa que, na época, muito respeitosa às decisões dos meus pais. E eu já tinha me formado em educação física. Eu tinha 20 anos e eu acatei a decisão deles, mas chorei por meses, por anos. Eu imagino. Que eu queria ter feito parte do Circo Girassol. Mas daí, tomei uma atitude e fui embora para o Rio de Janeiro. Eu disse, quer saber? Me governo. Vendi um carro que eu tinha conquistado com os meus trabalhos. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui estudar a escola Teatro Tablado, fiz estúdio escola de atores, fiz a escola Le Monde, que era uma escola francesa de teatro, fiz figuração na Rede Globo, participei de filmes, mas tudo como figurante. E conheci esse meu lado independente, que eu tinha coragem de vencer o mundo. Só que daí, do nada, eu resolvi que eu fiquei com saudades da família. E voltou. E que eu tinha que acabar minha faculdade de artes cênicas, porque como eu não tinha o DRT, a forma mais viável de eu entrar para a televisão ou para o teatro seria eu ter o meu DRT, que ou tu és um artista renomado, que tu vai acumulando peças de teatro, ou trabalhos em televisão, ou em cinema, ou tu tens o teu DRT, que é a formação no ensino superior. Daí o que eu fiz? Fria e calculista, quer dizer, fria não, muito prestando atenção, né, como que eu chegaria nos meus sonhos. Finalizei a faculdade de artes cênicas, daí acabei migrando para o mestrado ao mesmo tempo, porque eu dizia, eu já vou plantar uma sementinha no mestrado, só que daí acabei entrando. Aí, de novo, tranquei a faculdade de artes cênicas, reingressei novamente, mas daí finalizei o meu mestrado. E depois eu disse, eu vou finalizar o meu sonho, que foi fazer a faculdade de artes cênicas, e daí ninguém me segurou mais. Paralelo a isso, eu disse... Daí eu fui tendo filhos, né? Casei, tive filhos, trabalhei na TV Campus. Eu disse assim, quero criar um programa. Cheguei lá, na época era o falecido Sérgio Assis Brasil, e eu sempre fui muito metida, né? De tomar decisões. Metida não vou falar mal de mim. Eu sempre fui muito de ir atrás dos meus sonhos, de ter coragem. Recebi muitos nãos na vida, mas os sims me alavancaram para eu perceber que quando a gente quer, a gente move tudo que for possível, pelo lado honesto, é claro, eu sou uma pessoa muito Não é correta. ser metida, é ser proativa. Proativa, obrigada, Cida. É que é difícil quando a gente vai falar bem da gente, né? Que a gente acaba usando termos, às vezes, que não são tão adequados. Duros. E eu cheguei lá e disse assim, quero fazer um programa. E eles, eu disse, quero. Tem aqui, ó. Ele vai se chamar Corpo e Equilíbrio. Resumindo a situação, a Marta e o Sérgio Assis Brasil acataram a decisão e eu entrevistava todo mundo que era relacionado à área da saúde, a área dos esportes, todo mundo que eu queria eu entrevistava. E era semanal e tinha duração de meia hora e eu fazia a produção do programa. Eu tinha o apoio na hora da edição, junto com o Márcio, com o Evandro Rigon. E aí eu acabei conhecendo todo o pessoal da rádio, da TV, e ali fiquei por 3 anos como bolsista, com esse programa chamado Corpo e Equilíbrio. Eu mesma montei a vinheta. E aí, paralelo a isso, eu fiz um curso de extensão em cinema digital, trabalhei no Manhã Transfigurada do Sérgio Assis Brasil, dirigi um curta-metragem chamado 48 horas e 8 minutos, que eu lembro que o Carmo Della Vecchia... Aliás, um beijão, Carmo, eu te amo. Ele estava por aqui, por Santa Maria, com outro ator da Globo, porque ele já estava atuando lá na Rede Globo de televisão, e ele foi visitar a TV Campus, porque ele foi ser entrevistado, e eu olhei, até quando que tu fica aí, Carmo? Eu estava em fase de pré-produção do meu curta-metragem. Ele, a gente vai ficar aí mais uma semana. Eu, por acaso, tu aceitaria ser o meu ator? Ele nem era o ator principal. Tu e o Edson Fieschi, na época. Aí eu vou ter que dizer, bem metida. Muito metida, muito metida. Eu disse assim, no máximo eu receberia um não. Sim. Eu disse assim, tu aceitaria eu te dirigir? E ele, mas com honra e glória? E eu disse, mas não tem cachê. E ele, não precisa? Resumindo, gente, eu dirigi o Carmo Della Vecchia, Edson Fieschi,
Os meus atores principais foi a Rosemary e o Emerson Peixoto, e eles eram os coadjuvantes, era um papel secundário, mas eu precisava de um professor, e eu disse, Carmo, eu precisava de um médico, não, um colega de trabalho do ator principal, Edson Fieschi. E eles aceitaram, e todo mundo, eu não acredito que eles aceitaram. Eu disse, aceitaram o meu convite. Tá lá editado, paguei, mãe trocinei o curta-metragem, só que na época ficou em VHS. E aí eu acabei nem passando ainda para DVD. E, claro, contratei a imagem, só que a captura de áudio não ficou muito. Mesmo eu pagando, na época, acho que os recursos não eram digitais e não ficou tão bom assim, que daí eu não consegui levar para festivais para concorrer. Porque a gente foi até para o Festival de Cinema Independente de Gramado, porque a gente fez o curso de extensão em cinema digital, que teve 3 módulos. Eu fiz parte do primeiro e ali eu me encantei com o cinema, com a produção. Mas eu queria a atuação. Mas aí eu gosto de entender tudo na minha volta, que daí eu meio que me profissionalizei também na questão da direção e entendo tudo sobre produção de curtas-metragens e longas-metragens. Mas como eu não estou trabalhando, porque a gente tem que optar para ser remunerado, o cinema, para mim, na época, não seria uma boa escolha. E aí, paralelo a isso, Cida, deixa eu só... Eu falei que eu ia falar demais. Paralelo a isso, o que eu fiz? Eu disse... Eu tinha acabado de ganhar o Francisco. E eu disse, quer saber? Eu sei que no doutorado demora para entrar. Vou tentar uns 3 anos e entro lá pelo quarto. Tentei e entrei. Nossa! E o Francisco é praticamente um doutor igual a mim, junto com a minha mãe, porque a minha mãe daí me deu uma baita força. Aliás, te amo muito, mãe. Quando tu escutar isso, o pai também. A minha mãe, a dona Renê Maria Lovato Minello, e o seu Mário Minello, meus pais, me deram uma força muito grande. O meu pai ficava com o Pedro, que tinha 2 aninhos e pouco, e a mãe trazia o Francisco nos corredores do centro de educação, que enquanto eu fazia as aulas do doutorado, eu escutava o choro, eu saía para dar mamar. E às vezes eu entrava com o nenê e tudo, e aí virava o que mais ou menos a gente imagina, né? Sim. O nenê ia no colo de todo mundo, não me atrapalhou, e eu finalizei. Só que daí a minha opção foi, ao invés de eu tentar concursos, foi eu acompanhar a fase da infância dos meus filhos. E daí eu entrei como substituta. E atualmente daí eu recebi um convite, faz 1 ano e pouco, que a gente está no programa Jogo de Cintura, ali da TV Diário e Rádio CDN. E eu estou realizada de poder dar esta devolutiva, que eu gosto muito trabalhando com formação de professores, de pensar que nós temos que o tempo inteiro acreditar no tripé do ensino, né? Ensino, pesquisa e extensão. E hoje eu estou tendo a oportunidade, né? Como eu fiz 2 graduações aqui, um mestrado, um doutorado, fiz projetos de extensão em dança, trouxe crianças de rua de um projeto para frequentarem aqui a universidade. Eu me sinto no dever de devolver isso para a comunidade. Então, agora, todo o conhecimento que eu vou somando, eu tento compartilhar a partir dos programas de televisão e rádio. Que para mim é uma honra, né? É um presente e eu motivo todos os meus alunos. Ai, que coisa boa. Então, não tem como não ser feliz, né, gente? Sim, Né, com guris? certeza. Nesse teu programa na TV Campus sobre saúde... Ele se chamava Corpo e Equilíbrio. Corpo e Equilíbrio. Queria que tu falasse um pouquinho, assim, qual é a contribuição da dança para o bem-estar? A dança para o bem-estar. Assim, o que eu costumo pensar e falar para todo e qualquer aluno? A minha formação é em balé clássico, mas não no ensino superior. É como artista. Eu fiz 18 anos de balé clássico, sendo que são 9 anos para ti, dos anos básicos ali, com toda a técnica que a gente aprende, todos os repertórios. A gente tem que dançar uma coreografia solo. A dança, para mim, pela minha formação artística, ela me revelou como um ser humano em potência e em fase de construção. E dentro da relação que eu estabeleci a partir do Corpo e Equilíbrio, foi de conhecer esse outro universo relacionado a todas as áreas que se somam à dança. Então, para mim, eu fui somando saberes e compreendendo mais esse funcionamento sobre o corpo, sobre a expressão corporal, tanto que hoje eu me intitulo uma profissional sobre potências do corpo e tento ajudar as pessoas para vencerem aquilo que para mim atrapalhou muito na minha vida, que foi a timidez. E não aquela timidez no sentido de personalidade, mas sim de ter sido tolhida na fase da educação. Eu ganhava estrelinha dourada para ficar em silêncio olhando só para frente na fase da escola. Então, eu não pude me expressar nem com voz e nem com corpo. E aí eu encontrei na dança essa autonomia
para eu criar coragem de vir a ser o que eu quiser na minha vida, que é o que eu tento passar para os meus alunos hoje, né? Porque trabalhando com formação de professores, a gente recebe muitos alunos assim com incertezas, né? Perante o ensino, perante as suas vidas pessoais, e a gente lida muito com essa caixinha de surpresa chamada podar possibilidades, né? Que estão relacionadas à fase escolar, que estão relacionadas à educação que a gente recebe em casa, estão relacionadas a fatores externos e também da nossa genética, né? Tem pessoas que já são mais introvertidas, enfim. E este programa, ele me facilitou eu ter coragem de falar com as pessoas, por incrível que pareça. Porque eu entrevistei médicos, eu entrevistei fisioterapeutas, todas as pautas, elas estavam relacionadas ao que eu poderia contribuir dentro dos saberes na formação de educação física, e que a comunidade da TV Campus, que é uma comunidade da Rádio Universidade, que acompanha muito e que quer saber sobre o que acontece no âmbito da saúde, no âmbito dos esportes, no âmbito das artes, no âmbito da história, da geografia, de todas as áreas do conhecimento. Então, eu acredito que eu mais aprendi, né, sendo uma apresentadora de programa que preparava as pautas e que estudava e que fazia todo um planejamento anterior do que a própria comunidade. E, na verdade, eu considero que o estudo, quando a gente se aperfeiçoa, a gente vai melhorando como ser humano. Por isso que eu nunca vou parar de estudar, porque eu imagino que a gente tem muito a melhorar, né? Com certeza. Eu já falei várias vezes aqui que o TMOV, para mim, tem sido assim, de extrema aprendizagem. É uma aprendizagem constante, porque cada programa eu sempre aprendo alguma coisa. Então, é fantástico. Quem ganha, na verdade, é o próprio entrevistador. No meu posicionamento, nessa trajetória em que eu fui atrás, a Daniela que eu sou hoje é graças a essas tomadas de decisões, e que eu considero que foi a partir dos exercícios físicos e das atividades que eu fui fazendo e agregando como uma forma de eu me superar e de eu superar minha timidez. Eu lembro que eu usava, por vergonha do meu corpo, eu usava roupas e roupas e roupas para ficar mais gordinha. Então, eu fugia das pessoas, eu não olhava de frente, mas eu considero isso, para além da minha personalidade, o jeito que eu fui educada, que nada podia. Que nada era permitido. Então, essa coragem que eu fui para correr atrás, na verdade, é o que eu gostaria que todo mundo que passasse pela minha vida tivesse. Tanto que eu olho e digo, vai, acredita em ti, cria coragem. Os meus filhos, quando saem de casa para ir para o colégio, que eu encaminho eles, levo eles e os acompanho até o colégio, e digo, vai e dá o teu melhor. Eu não digo, vai e seja o melhor. Eu digo, vai e dá o teu melhor. E tenta. Nunca deixa, não volta com dúvida, tenta não deixar nenhuma questão em branco, improvisa, presta atenção, mas dá o teu melhor, seja autêntico. E eu acredito que os nossos filhos e os nossos alunos, eles precisam perceber que ninguém é perfeito e que o erro faz parte, né? Que errar faz parte da nossa condição de seres humanos. Essa questão de querer que o outro seja perfeito só leva ao adoecimento e ao sofrimento, né? Daniela, nossa conversa tá maravilhosa. Não, tu não vai acabar, né? Não, só vou chamar um intervalo e nós rapidinho estaremos de volta. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou a rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TMOV, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da queridona Daniela Minello. Obrigada pelo queridona. Adorei. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados.
Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Daniela, a dança e o teatro, eles são uma ótima forma de auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Tu contaste como a dança te ajudou a superar essa questão da timidez. E eu me identifiquei muito com o teu relato, porque aconteceu a mesma coisa. Eu era extremamente, eu acho que eu não era tímida, eu era retraída. Eu até já contei aqui no programa que eu não queria ser vista e nem lembrada. O responder à chamada era algo que me causava sofrimento, porque eu era extremamente perfeccionista e se eu dissesse presente errado. Nossa! Não, sabe assim, uma criança de 10 anos num processo de sofrimento. E foi a partir do teatro que me possibilitou superar todas essas questões. Então, como a escola pode colaborar com isso? Ai, perfeita a tua colocação. Cida do céu. É coisa boa falar com alguém da educação, né? Com alguém doutor em educação e que, queira ou não, passou pela experiência também da questão da timidez. Uma das coisas assim, que mais me importa e que eu falo todo e qualquer dia, os meus alunos que estarão me escutando poderão confirmar depois, que, para mim, o principal é nós ajudarmos a salvar vidas no ensino. O como que é salvar vidas. Cada pessoa tem uma história de vida. E traz essa caixinha chamada história de vida emocional, a partir de bloqueios, a partir de liberações, a partir desde crianças que são privadas, né, de terem contato, por exemplo, com animais, ou contato com pátio, contato com andar de bicicleta. Hoje em dia as crianças nem sabem mais andar de bicicleta, enfim. A função da escola, por mais que nós saibamos que existe uma lei que vai lá e diz assim, a dança, o teatro, as artes visuais e a música são competências da escola básica e todo e qualquer aluno tem o direito para isso, para ter o ensino de excelência com estas áreas do conhecimento nas suas licenciaturas. O que acontece? Dentro das escolas, tanto públicas quanto privadas, eles, como na lei tem esse adendo que eles podem ter e regulamentar durante um período, tipo 4 anos, eles acabam contratando sempre o professor de artes visuais ou de música. E que ele se vire para dar o resto. Uhum. Só que a competência daquilo que existe enquanto conteúdo no desenvolvimento do ser humano, tanto no teatro, quanto na dança, na música e nas artes visuais, é comprovado cientificamente para que a criança tenha esse seu desenvolvimento pleno dentro das suas competências. Só que daí o que acontece? Acaba se elencando porque a lei permite que seja contratado apenas aquele professor. Então, nós estamos num caminho que vai demorar, mas que bom que conquistamos esse espaço, que é que todo e qualquer aluno tenha no seu currículo básico aulas de teatro, aulas de dança, de música e de artes visuais. Por quê? Porque é ali que a gente descobre a potência do ser humano, a potência expressiva, que é o que eu tento dentro das áreas, por mais que eu seja contratada pela área da educação física, como eu sou formada em artes cênicas, este semestre eu assumi uma disciplina chamada jogo teatral. E eu estou realizada, mas em função da minha formação e por eu estar num departamento de metodologia do ensino em que precisava de um professor. E aí eles me relocaram para, além da educação física, o teatro. E eu vejo a importância que nós, formadores de professores que estarão trabalhando com essas crianças, de prepará-los para a vida. Só que daí tem uma coisa, eles também não foram preparados na sua infância. Então é um trabalho de resgatar essa criança. Então o tempo inteiro eu, professora Daniela, fico tentando resgatar esta criança, que um dia esses adultos hoje em fase de formação no ensino superior, para serem futuros professores, precisam trabalhar. Como é que eles vão trabalhar com alguma criança se eles não tiveram a oportunidade de saborear esse processo de autoconhecimento? Então, a dança e o teatro, que são as minhas competências também, e a educação física, tem nas suas competências revelar que potência nós temos enquanto corpos expressivos e pensantes. Porque a gente pensa sobre a ação.
Então, uma pessoa que pratica determinados exercícios físicos, ou dentro das artes, na dança, ou as próprias lutas, o teatro, ele se torna um ser humano mais crítico sobre o seu comportamento. Ele entende tudo que está à sua volta. Só que a sociedade não quer muitas vezes, a sociedade, vamos dizer, que vem lá de cima, né? Os nossos governantes, vamos dizer assim, um termo mais popular, eles querem o quê? Uma sociedade que pense menos e que critique menos e que se expresse menos. Ou seja, que aceite mais, né? E as artes, a filosofia, os esportes, de um modo geral, eles convocam a gente a pensar sobre a ação e também refletir e falar suas opiniões. Então, é de extrema importância que a gente trabalhe, que a gente lute pelas nossas áreas. Agora, nós conquistamos na área da educação física também a educação infantil, que antes era só anos iniciais. Então, terá uma reformulação dentro do currículo escolar, terão novas oportunidades de concursos para professores de educação física, a própria BNCC será reformulada e o próprio currículo das licenciaturas. E esse será um ganho também da dança, do teatro. O que eu notei dentro da escola que os meus filhos estudam? Todos os 3 anos ali, nível 1, nível 2, nível 3, eles têm acesso à musicalização, a teatro, à sala de expressão corporal. E aí, quando eles ficam prontos, fazem apresentações no palco. Daí, quando eles ficam prontos, autônomos, né? Valentes para tomadas de decisões, pá! Entram no primeiro ano dos anos iniciais e não existe mais apresentação. Nossa. Aí o ensino fica quadrado novamente. É só estudar para passar, estudar para passar, estudar para passar. Gente, que ensino é esse? Então, tudo evolui na vida. Como se eles não fossem crianças. Não, e daí o que acontece? A gente pega a fase adulta, pessoas introvertidas, que não têm coragem, engessadas, entram na fase da adolescência, que existe uma mudança comportamental a partir dos hormônios, e se sentem incapazes. E onde que a gente vê que tem o maior índice de suicídios? É justamente onde acontece o bullying. Por quê? Porque a criança, o adolescente, ele não aprendeu a lidar com essa potência de que ele é capaz, porque lhes foi cortado onde? Lá na infância. O direito ao teatro, à dança, a toda e qualquer atividade que promovesse essa capacitação do autoconhecimento, da autoconfiança, porque promove, gente. No momento que a gente vai para um palco, a gente vai trazendo todas as nossas características, a educação que a gente tem, a autoconfiança ou a não confiança que a gente tem, que a gente é podado em casa, vai sendo podado no colégio. E ali a gente vai ganhando esse espaço e construindo esse ser autêntico, que pode vir a ser quem ele quiser. Uma pessoa competente, imagina, a gente ia acabar com o bullying. Não, e também a questão assim, do trabalho com o outro, né? No teatro, tu precisa trabalhar junto com o outro, em harmonia. Mesmo o monólogo, tu tens pessoas atrás da coxia que estão ali por ti. Sim. O cenógrafo, o iluminador, o roteirista, o diretor, tem pessoas te acompanhando. Então, sozinho tu nunca estarás. A plateia rebate contigo também, né? Então, a importância, assim, escolas privadas, por favor, escutem este programa, contratem por um bem maior, é um investimento na base que fará com que vocês, lá na adolescência, os alunos de vocês em ensino médio ou nos anos finais, eles sejam capazes de tomadas de decisões, que saibam vencer os seus conflitos, que compreendam esse corpo que é maturacional, mas faz parte, mas se sintam capazes de chegar e perguntar. Eu acho muito engraçado que se tiram as apresentações, né, da escola, né, os eventos que tem, já nos anos iniciais, mas daí na hora de apresentar um trabalho de biologia ou de história, vai lá para frente. Como assim? Sim. Os alunos passam mal. E que nas escolas públicas, né, os governantes, quem tem o poder de decisão, que perceba a importância que as artes têm. Exatamente, e que promovam em maior quantidade essa inserção das 4 áreas das artes dentro das escolas. Eu vou falar da minha realidade, da realidade que eu conheço dos meus 22 anos de educação pública, na educação básica. A arte era trabalhado com quem tinha carga horária sobrando, geralmente o professor de história. Literatura, português.
tem carga horária sobrando, trabalha com arte. Então, esse olhar voltado, realmente percebendo a importância que as artes têm, e como tu disseste, as 4, é muito importante. E essa questão de matemática e português, né? Todas têm a sua importância na formação do ser humano. Que o olhar é voltado, né, para o português e a matemática. Não que essas não sejam importantes, mas todas são. E é equivocado dizer assim, a dança pode ser uma mediadora do ensino da matemática. Não, a dança é mediadora da competência dos conteúdos que existem em dança. A matemática é a matemática. Sim, a gente tem que tentar relacionar e fazer o aluno perceber que tudo à sua volta é lógico matemático. Assim como se a gente se permitir, os números também dançam, eles têm essa potência, esse ritmo para a gente aprender. Mas não que um substitua o outro, que seja mediador. Não, a dança tem suas competências, a educação física tem. E é isso que eu convoco esses futuros profissionais, porque ainda nós somos conhecidos como aqueles que largam uma bola na quadra e que os alunos se virem. Eu digo, não, gente, educação física é educação do físico. Desde o jeito que tu consegue te portar fisicamente na frente das pessoas, o jeito que tu te utiliza, o controle do tônus muscular, saúde, educação sexual o tempo inteiro. É esse conhecer esse corpo, é saber... Gente, nós temos uma geração de pessoas corcundas, de pessoas porque ficam o tempo inteiro como tatu dentro do casco olhando para um celular. Vou me endireitar. Hoje em dia as pessoas não sabem sentar. Eu chego numa sala de aula, os alunos estão com a axila em cima da mesa e eu digo, ai, que triste. Então me enxergam, não, porque eu pego pesado. Me enxergam e já ficam eretos, ficam retinhos. É o mínimo. Uma criança, ou um adolescente, ou um adulto para aprender, ele deve estar com seu corpo em estado de alerta. E como que eu faço isso? Com uma reorganização postural, a partir das nossas contrações isométricas, ou seja, tu precisa conhecer da tua fisiologia, da tua biomecânica, da física do teu corpo, para te poder ensinar a postura. Tô revoltada. Daniela, tem uma frase na tua tese de doutorado que, assim, me encantou e eu gostaria, sério? assim, muitas coisas me encantaram na tua tese. Mas essa frase, assim, me chamou muita atenção e eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre ela. Se o pensamento movimenta o corpo precisa da liberdade para aprender. Ai, vou chorar. Meu Deus do céu. Assim, nós passamos por um processo pandêmico agora que nós não estávamos preparados. E eu tinha a opção de me desesperar ou de dar aula, porque passei no processo seletivo, inclusive, durante a pandemia. Minha seleção foi online e eram filhos assistindo suas lives, obrigados, né, de uma hora para outra. A gente sempre estudou que criança não pode ficar exposta a uma tela por mais de uma hora por dia. E aí, durante as lives, assim, veio a pandemia, tem que ficar. Não tem que ficar coisa nenhuma. Daí eu montei um parquinho, comprei um saco de boxe, um pula-pula, montei um mini circuito lá e eles fizeram parkour, pulavam pela janela e eu tinha que dar aula. E eu tinha que cuidar para preservá-los também. Só que nesse meio tempo eu disse assim, e a minha dança? Porque para mim dança, aliás eu convoco quem quiser assistir, tem no meu perfil, @Daniela Minello, Minello com 2 L's no Instagram. Tem no Facebook também, que é Daniela Minello, e tem no canal do YouTube. Tem a minha tese, que eu fiz... Uma das coisas que eu lutei dentro da minha formação relacionada à pós-graduação foi eu dizer o seguinte, o corpo fala tanto quanto as palavras escritas. E é assim que a gente se torna inclusivo perante uma sociedade de pessoas que não escutam, que não falam, que não caminham. A gente tem que pensar outras possibilidades do conhecimento tocar o coração das pessoas. E uma delas é a dança. E vale a pena assistir. É lindo. Eu sou suspeita em falar. Todo e qualquer processo criativo, é a Daniela ali. E eu, durante a pandemia, eu disse assim, e o que eu vou fazer agora? Aí eu tinha um espaço chamado quarto, né? E eu disse, vou dançar aqui. E ali eu comecei a dançar. A minha dança era a minha fala, era o meu pedido de socorro. E ali eu não surtei, gente. Eu vi tantos surtando à minha volta, tantos virando, desculpa falar aqui, mas alcoólatras durante a pandemia, porque a gente não sabia se ia morrer
a gente não tinha pedido perdão para ninguém, não tinha tido a oportunidade de abraçar ninguém mais podia sair de dentro de casa, e eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou dançar. Eu vou dançar para me salvar. E a dança me salvou. Eu dancei, eu chorei dançando, o meu corpo, a dança falou por mim. E durante a minha tese, eu disse assim, eu preciso de um orientador, eu fiz 3 trocas de orientadores. E a última, que foi a professora Marilda Oliveira de Oliveira, que eu amo, ela disse assim, tu tens 8 meses para fazer a tua tese. E eu recomecei um doutorado e fiz em 8 meses, daí eu tive co-orientação da professora magnífica também, professora Cláudia Bellocchio, que assumiu, e elas olharam para mim e falaram, tu dá conta? E eu disse, dou. Porque eu disse para elas, eu não quero fazer uma tese já é uma tese, ela tem que ser inédita. Eu disse, vocês me autorizam não ler, não... Claro que eu fiz o trabalho, a tese escrita, a tese corporificada, aquela azul encadernada, mas a minha tese mesmo, ela é num formato diferenciado, ela foi envolta nesse... me arrepiei. Ela foi envolta nesses aventais que eu comprei tecidos, não finalizei nem nada, coloquei numa caixa artesanal de papelão e mandei para as bancas. As pessoas que receberam choraram porque não estavam preparadas, imaginavam uma coisa formatada. E tinha muita imagem que dialogava, ou seja, era a Daniela ali em construção de um texto que está escrito no corpo. E naquele momento eu percebi que eu fui abraçada dentro de um programa de pós-graduação em educação na linha de pesquisa LP4, pela professora Marilda Oliveira de Oliveira, professora Cláudia Bellocchio, e com o olhar muito sensível também, a ajuda do professor Odailson Bertê. E essa escrita é a dançografia. Dançografia, que é uma escrita dançada pelo espaço, ou seja, eu contei a minha tese pela minha dança. Aí é lindo. É de chorar. Eu lembro quando finalizei a minha apresentação, que eu tive rabiscos no chão e que eu falava sobre determinados autores. A banca estava chorando. E eles falaram, agora a gente entende. A Daniela, pesquisadora. Então, assim, quando a gente vê hoje alunos que têm chamados, né? Claro que cada aluno tem suas peculiaridades, mas tem crianças muito ativas e que não se contentam apenas com o sentido da escuta em sala de aula. Prestem atenção. Prestem atenção. Por quê? Porque são crianças que aprendem pelo corpo. Se nós temos 5 sentidos, por que a gente vai achar que as crianças aprendem somente pelo ouvido, escutando conteúdos? Então, o que eu peço para os professores é que o máximo possível tirem dessas cadeiras os seus alunos, ensinem a vida de verdade do lado de fora da sala de aula, vão para os pátios, vão para as bibliotecas. Isso é viver. No momento que a gente fica preso, enclausurado num retângulo chamado sala de aula e a gente acha que comportamento e que o aprendizado é em silêncio e é com um corpo imóvel, nós estamos podando o potencial de todo e qualquer ser humano a aprender a partir das suas individualidades, das suas subjetividades. Então, essa é a minha proposição enquanto ser humano, tentar dentro do ensino escolar e universitário, na formação desses futuros professores, que eles percebam que conteúdo, para se transformar em conhecimento, precisa da mediação. Por isso que nós nunca seremos substituídos por máquinas, por computadores, por aulas remotas. Por quê? Porque nós precisamos ser afetados, né? Para que o aprendizado aconteça, ele precisa passar pelo nosso sentimento. De alguma forma, a gente precisa tocar no outro. Tem autores que tratam isso. Então, para mim, a dança, ela é aquilo que eu não consigo expressar em palavras e escrita. É a Daniela, a dança. Ai, lindo. Daniela, o nosso tempo está acabando, mas dá tempo de mais uma perguntinha. Pode perguntar. Para aquelas pessoas que estão em casa, os professores, que a grande maioria dos nossos ouvintes, que assim às vezes não tem muito tempo, mas querem se exercitar, que conselho, que tem alguma atividade assim que não tem custo, que pode ser feita e que traz bem-estar, que traz saúde? Tem, ela se chama corpo próprio. Ela se chama você no estado presente que você está, no seu local, no seu lar. Seu lar, não é celular.
o corpo enquanto está tomando banho. Já paramos para pensar o que a gente faz? Nós estamos no piloto automático, né? A gente simplesmente, aliás, esquece partes às vezes. Mas por que não se permitir cantarolar, se movimentar, claro que cuidando para não escorregar no chuveiro? Quando eu estou em casa preparando um prato, né, fazendo uma refeição, por que eu não me permito dançar? Quando que a gente vai? Mas eu não sei dançar, eu não tenho ritmo. Tem. Sabe quando que a gente aprende? Quando a gente exercita o exercício da escuta de nós mesmos. Quando a gente, antes de dormir, tem a calmaria, ao invés de a gente ficar somente no celular, que a gente escute os nossos ruídos. Quem é esse corpo? Quem é esse corpo tenso? Quem é esse corpo que quer falar e não tem coragem? Não tem coragem de falar? Dança! Dança! Te permite, quando está na frente do teu espelho do banheiro, ou dentro da tua casa, se movimenta. A dança, nós descobrimos, dança é autenticidade de vida. Cantar, todo mundo diz assim, tu canta, eu digo, canto. Canta o quê? Desse tique, 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 tique. Eu digo assim, hoje nós vamos sair para passear. Tique, 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 tique. E aí eu começo a fazer assim e convocar meus filhos. Quando eu vejo, eles estão saltitando. Ou seja, a nossa música, a nossa dança é o movimento que a gente se permite no nosso cotidiano. É desculpa dizer, eu vou começar segunda-feira, fazer uma academia, não sei o quê, patati patatá. Não. A gente não arranja desculpa, a gente começa no aqui e no agora. Prepara uma música em casa, se não tiver música, canta. Se permite dançar. O espaço, então, é no agora. Se permitir viver, gente. A vida é só uma, ser feliz. Ai, perfeito! E eu não posso deixar de passar... nessa semana, no dia 15, saiu a tua crônica sobre o perdão no diário. Sim. Ai, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ela, que eu achei muito, muito boa. Nem lembro agora, mas eu finalizei com ela. O título dela, Perdoar é Preciso, mas seguir em frente é renascer. Então, poderoso. Obrigada, mas é tudo a partir das histórias de vida, né? A gente... No nosso trabalho a gente se posiciona, tem muito de nós, né? Nas minhas escritas tem a Daniela, na minha tese tem a Daniela, na educação física tem a Daniela, no teatro tem a Daniela. Não tem como a gente dissociar a nossa vida do nosso trabalho. E é a minha história de vida. E eu, como sou uma pessoa que eu aprendi muito em casa, né? Que o perdão é tudo na vida. Então, assim, pode me fazer o que quiser de errado. Eu vou te perdoar. Vou te perdoar. E eu tenho os meus mecanismos, como fazer escaldapé em casa de noite, com água morna, sal, vinagre de maçã. Eu tenho assim umas coisinhas, sabe? Bicarbonato de sódio, eu vou lá e digo, sai todo mal. Quando eu tô tomando banho também, que saiam as coisas ruins. Mas a minha fé não me permite eu guardar rancor das pessoas. Só que, claro, às vezes sobrecarrega demais o corpo e o corpo adoece. Então, eu percebo... Eu consigo resetar o meu corpo e o meu emocional quando eu começo a adoecer. E aí eu digo, opa, o que eu estou permitindo que entre na minha vida que tome conta dos meus sentimentos? Então, eu sou uma pessoa que eu perdoo. Eu perdoo, mas eu faço assim, eu dou 1000 chances na vida de todo mundo. E tento dizer assim, por que tu fez isso? Por que fez aquilo? Vamos fazer de novo, vamos. Pá! Aí eu olho pra frente e eu digo só assim, vai e não vem mais na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sou de perdoar, mas eu consigo fazer assim, virou pó. Para mim não existe mais. Eu não fico guardando sentimento ruim, mas eu libero o perdão. É um mecanismo que eu tenho e eu percebo que na minha simplicidade de viver, não caberia outra coisa senão o perdão. Então eu renasço a cada dia. Às vezes as pessoas se utilizam de uma palavra mal colocada e me deixam triste. Eu levo um tempo para perceber que aquilo foi uma ofensa. Mas aí quando eu penso, eu digo, putz, ela me ofendeu. E aí eu digo, não deveria estar num bom dia. Eu não fico pensando, ela quer meu mal. Não, eu não fico pensando isso. Eu digo, ela não estava num bom dia. Então as pessoas já nem têm mais vontade de me fazer mal, porque elas sabem que não vão ter o feedback que gostariam, que é a raiva, vai ser atingida com aquilo. Eu digo... E nem vem pro meu lado se quer me fazer mal, porque, queridão, eu te desejo bem. Até porque quando a gente guarda rancor, e isso, assim, eu concordo plenamente contigo. Faz mal pra gente. Faz mal pra gente, a pessoa não tá nem aí. Mas é um piloto automático, eu não percebo maldade. Eu levo um tempo pra perceber, e daí eu lembro que uma vez uma orientadora disse pra mim, a Ana Luísa Ruschel Nunes, ela foi minha orientadora do mestrado, ela disse, caramba, estão fazendo teu mal, te defende? E eu digo... Mas pra quê?
Vou brigar para quê? Vai me fazer mal. Deixa que a natureza, ela se encarrega com a vida devolutiva. Não sou eu quem fará essa devolutiva do mal. Eu não sou uma pessoa do mal, então não espera maldade de mim. Eu cometo muitos erros, gente. Mas erros assim, ó, que eu percebo e digo, opa, eu posso ser melhor nesse caminho. E é isso que me motiva a acordar todos os dias e dizer, bom dia, Daniela. E aí eu dou risada, meu cabelo dou risada e tudo, enfim. Muito legal. Daniela, agora sim o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Eu adoro dar mensagem. Gente, assim, ó, meus queridos, acreditem em vocês, tenham fé, aprendam a escutar os silêncios de vocês, os ruídos de vocês, amem mais, perdoem mais, recomecem todo dia se for preciso, olhem para a janela, vejam a vida que existe para além da vida de vocês, valorizem as pessoas que estão à volta de vocês, sai agora mandando uma mensagem para alguém que vocês não falam há muito tempo, porque às vezes a gente pensa em expressar algo e deixa passar, manda uma mensagem e diz eu te amo, eu sinto a tua falta, amigos, eu mando muito, eu gosto de homenagear as pessoas, porque eu valorizo, eu gosto, sou amiga de verdade. Então, valorizem a vida de vocês e vivam na simplicidade. Olhem a vida que existe no chão quando vocês, sei lá, se tomam sol em decúbito ventral e decúbito dorsal, mas quando vocês chegam próximo do chão, sentem mais no chão, respirem mais, contem até 1000 se for preciso, não tomem decisões precipitadas e acreditem em Deus. Tenham fé e pensem que por pior que seja a situação que a gente possa estar passando, tudo tem conserto na vida. É a frase que eu falo para os meus filhos. Quando acontece algum sinistro, alguma coisa, algum trabalhinho do colégio, coisas simples ou coisas mais difíceis no quesito de pensar na cabeça de uma criança que poderá ser resolvido, eu digo, respira, vamos orar. Tudo tem conserto na vida. É isso. E dizer que para mim é uma honra estar nesse espaço e dizer que eu amo a UFSM, que eu amo ser professora e que não me vejo longe disso, e é isso aí. Muito bem. Daniela, eu quero te agradecer. Nossa, eu que agradeço. Realmente foi um privilégio, assim. Um privilégio meu, né? E aprendi muito Querida, contigo. Também. Além de ter sido uma conversa, assim, ó, encantadora e leve. Sim, tem que cortar aquela parte ali, né? Teve ali uns... no não vi que a gente estava no intervalo. No intervalo que eu não fui avisada. A gente não viu que estava gravando. Não tem mas problema. Faz parte. Não tem problema. Mas por isso nós temos um técnico de áudio, assim, top. Magníficos, dois aqui, né? São top. Viu? Que legal. Então, agradecemos a participação da professora doutora Daniela Minello. Obrigada a vocês. O TEMOVE vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. O canal Capacitação Digital UFSM atingiu 15 mil inscritos essa semana. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que sua semana seja leve e feliz e até semana que vem.